E daí, pessoal, hoje é uma quarta-feira, eu tô de folga. Só que aí o gerente lá falou que, como vai abrir o restaurante novo, um cara vai ensinar lá como tirar as pints e instalar os barris. Aí vai ser um sistema diferente. Aí eu vou lá aprender. Aí, falando um pouquinho sobre o restaurante novo, ele vai ficar ali perto do Temple Bar, que é um dos pubs mais famosos aqui de Dublin. É uma região mais movimentada quando você pensa de pub e tal. Não é tão longe da Oportunidade, mas entre uma e outra, mesmo que eu ainda não tenha ido lá, vai ser a primeira vez que eu vou lá hoje. Eu ainda prefiro o outro porque é uma região onde tem mais hotel, restaurante, não é tão só pubs. E aí perto de pub é aquilo lá, né? Vai ter um monte de bêbado, gente querendo arranjar confusão. Então vamos ver como que vai ser. Diz a lenda que o cara quer abrir essa semana, então teoricamente ele ia abrir hoje, tanto que eu ia trabalhar hoje. Só que aí a galera lá falou que aí vai ser impossível, porque ainda tá tudo bagunçado, eles não arrumaram. Então eu vou tentar gravar um pouquinho hoje pra vocês, tô esperando o ônibus. E aí eu mostro pra vocês mais. Essa região é a região do Temple Bar. Então, nesse dia era uma quarta-feira, então de tarde, então tava vazia. Mas a partir das 4, 5, essa região aí começa a ficar insuportável, cheio de gente, porque tem vários bares, restaurantes. Então a galera sempre se reúne aí, porque é um point turístico. E essa parte tá bem enfeitada, com essas luzes de Natal já. Então a galera entra já no clima. E essa área, ela é conhecida como Temple Bar e não tem nada a ver com o templo, e sim com o Temple, que era uma família que dominava essa região por volta do século XVII. E hoje em dia é um centro turístico onde você consegue encontrar vários lugares com música ao vivo e principalmente o Temple Bar, que é o pub mais famoso. É um pub com preço mais elevado, então a pint deve estar por volta de uns 12, 13 euros, enquanto nos outros lugares você paga entre 5 a 10. Mas se você está procurando diversão com música ao vivo, é um bom lugar para ir, só para conhecer talvez, ou se você não tiver se importando em pagar mais caro, pelo menos uma vez na vida, vale a pena. Bom, como o plano principal acabou dando errado, então o cara não chegou lá a tempo e eu tava pelo centro. Eu decidi ir lá na loja que eu precisava comprar as minhas roupas, que é a Pênis. Eu dei uma volta por aí para que vocês consigam ver. Eles têm várias collabs com outras marcas, então Star Wars, Pokémon, ali a Honda. Eu nunca tinha entrado aí, foi a primeira vez. Os preços, eles falam que é um dos melhores, né, que você consegue encontrar na Irlanda para as roupas mais básicas. E não é que seja básica, que seja ruim, mas é um lugar onde você consegue encontrar com um preço acessível. Então, para quem tá pensando em vir para cá, acaba sendo um lugar onde você consegue encontrar e comprar suas roupas por frio e até aqueles à prova da água, sem precisar gastar uma fortuna. Essa loja, ela fica ali na O'Connell Street, que é onde fica o Spire, uma das principais ruas ali de Dublin, do centro de Dublin. Ela fica na frente da Decathlon, que é a outra loja também, que se você estiver procurando alguma roupa de frio ou uma roupa mais específica, você vai poder encontrar. Então, vale super a pena em relação aos preços e tal. Mas eu não cheguei a andar tudo. Tem as partes de casa, a parte feminina, que pra mim não importa, então eu não gravei nada. Mas se alguém quiser que eu grave, deixa aí nos comentários que pode ser que isso aconteça um dia. E uma dica também, o dia que você for ir nessa loja, evite ir de final de semana ou sexta-feira, porque sempre é muito mais lotado. E igual eu fui aí, tava bem tranquilo, não tinha tanta gente.
E nessa loja também eles têm os totens, né, de autoatendimento, que geralmente você só consegue pagar com cartão. E se for em dinheiro, geralmente tem caixas específicos, que acho que nessa loja em específica era no térreo. Então você tinha que pegar as roupas e se fosse pagar com dinheiro, você teria que subir o andar e ir lá. Então o cartão, querendo ou não, facilita muito a sua vida. E aqui você só não pode dar de engraçadinho porque os totens eles sempre tem câmeras. Então se você tentar dar uma de malandro, pode ser que a sua cara fique marcada. E aí, família, deu errado hoje. O cara que ia estar lá 11 falou que ia chegar só às 1, então eu acabei voltando pra casa. Eu gravei acho que 3 segundos no restaurante, então vocês vão conseguir ver. Talvez eu vou conseguir gravar só outro dia. E é isso. Aí o meu manager tava lá, a gente só comeu alguma coisa, aí ele me avisou que o cara só ia chegar às 1. E aí pra não ficar me segurando, ele me soltou. Aí eu voltei pra casa, mas antes disso eu passei lá na loja pra comprar as roupas que eu tava precisando. Tava precisando comprar segunda pele. Aí já que eu já tava lá, pra não perder viagem, eu só fui lá e comprei. Ah, e aí, aproveitando que eu tô gravando, eu fiz umas compras agora. Aí eu precisava de um controle pra jogar meus joguinhos. Aí acabei pegando esse. Ele é o da 8BitDo. O Age que falava que essa marca era boa. Aí eu acabei pegando essa que tem o suportezinho. Aí tem o nome da marca. E aí eu peguei isso aqui também, que é um aquecedor de mão. É, esse bagulho é bom, velho. No frio ajuda bastante. Ele tem 3 potências, aí você aperta o botãozinho ali, ele começa a esquentar. Pra quando sua mão tá congelando, aí é bom, você deixa no bolso, aí dá aquela esquentada. No Japão tinha uns que era descartável, que aí meio que você quebrava lá. Tipo, era tipo um band-aid gigante, aí você quebrava na mão. E ele esquentava também, né? Aí, só que esse aqui é elétrico, aí tem que ficar carregando. Essa é a parte ruim. A bagunça do meu quarto, mas é isso. Aí das roupas que eu peguei ali na Primark ou na Pennies, né? Tem gente que gosta. Aí eu peguei essas que são segunda pele. Aí essa ó, tem esse espelhinho aqui. Ele é o que mais esquenta, então tem um reloginho aqui. Aí eu peguei essa que é a intermediária. Aí peguei calça, peguei mais uma camisa. Aí peguei mais uma calça. Calça eu já tinha, mas as minhas são bem fininhas. E eu peguei essa meia também, pra usar em casa. Essa loja que eu colei, ela é a Penny, ou Primark. E ela é uma das mais low cost, então bem baratex. Acho que se for comparar com o do Japão, ela é como se fosse uma Uniqlo. Então dá pra achar umas coisas baratas e que são preparadas pro clima daqui, né? Então é isso que é o bom. 7 euros a 12 euros é um preço daqui razoavelmente barato, se você for comparar com as outras. Eu tinha pego uma da Adidas, só a meia era 20 euros. Então dá uma diferença boa, né? Dá pra comprar 2 peças. E é assim que a galera consegue dar uma juntada de dinheiro aqui. Eu peguei porque, por mais que eu tinha comprado os casacos e tal, ainda assim quando tá muito frio, eu ainda sinto, né, o vento. E aí, pra estar preparado pro inverno, vai começar daqui um mês ou uma semana, não sei. É finalzinho de novembro ou de dezembro? Acho que é finalzinho de novembro. Então daqui uma semana. E ficar pegando chuva, temperatura negativa, acaba sendo complicado. Aí é bom se precaver. E como eu tenho preguiça de ir lá no centro, aí como eu perdi o dia lá porque o restaurante não estava pronto, porque eu ia lá para fazer meio que um treinamento para conseguir tirar as pints, né, que são as cervejas, e para conseguir instalar lá os barris. Mas aí o cara ficou enrolando
E aí me liberaram. Mesmo sendo na minha folga, eu ia só pra aprender uma coisa nova. Mas é isso. Tamo junto, galera. E aí pessoal, tudo bem? Estou aqui. Hoje é dia 1, 10h40. É uma segunda-feira. Na última semana eu tava gravando. Acho que o último vídeo que eu filmei foi quando eu fui lá no novo restaurante. Tava explicando que eu ia começar, só que aí eles enrolaram. Aí eu tinha voltado pra casa. Mas acabou que eu cheguei em casa, consegui organizar minhas coisas. E aí o manager mandou mensagem de novo falando que se eu quisesse mais horas eu podia ir lá, porque eles precisavam de ajuda pra limpar, né, o novo restaurante, organizar as coisas. Eu acabei voltando lá. E essa semana acabou sendo assim. Eu ia mais cedo, ajudava lá no novo restaurante. E se precisasse, eu ia lá no outro pra trabalhar normal. Então, há uns 2, sei lá, vídeo atrás, eu comentei que tava focando nas 35 horas, 32 horas. E acertei as 40. Então, o restaurante novo já abriu. Eu acho que eu tenho uns vídeos de como tava antes e depois. Eu vou tentar colocar se eu lembrar. Mas... agora que ele abriu, tipo, ainda não tem tantos clientes. Porque o dono lá não fez um marketing pesado. Ele tá deixando as coisas acontecer naturalmente. E... é mais pra acertar tudo certinho, deixar tudo pronto, principalmente pra cozinha, porque se bombar lá logo do começo, vai virar um caos. Então, essa semana agora eu vou pra esse novo restaurante. Minha escala é lá, teoricamente, segundo os managers, são pessoas fixas para cada um dos restaurantes. E é isso. Eu comprei um novo suporte de câmera. Ele é mais prático do que aquele outro. E também comprei o Media Mode da GoPro para conseguir colocar um microfone externo. Bom, eu passei ali no mercado para comprar umas paradas pra semana. Como geralmente eu tô entrando às 1 ou às 2 ou antes, se eu não fizer compra quando eu tenho tempo, aí eu vou ter que fazer quando eu tiver de folga. Essa semana eu vou ter folga na terça e no domingo. Nos outros dias eu trabalho das 1 às 10 ou das 2 às 11 ou das 1 às 11, não lembro. Enfim, vamos ver como que vai ser. Aproveitar que eu tô de férias, né? Pra farmar gold. E é isso. O tempo aqui tá bem doido. Agora tá ficando mais ou menos assim quase todos os dias. Eu não acho tão ruim. O problema é quando tá muito frio pra sair de casa. É uma dureza ficar esperando o ônibus. Mas aqui, pelo menos que quando começa a chover, ele dá uma amenizada no frio. Então, tipo, ontem tava, sei lá, 3 graus de manhã. Aí começou a chover de tarde e noite. Voltou pra uns 10, 9 graus. Então não sei se tem alguma correlação. Mas geralmente quando chove dá uma esquentada. Aí também tem uma outra coisa que eu queria comentar. Que recentemente eu fui no banco aqui.
pra trocar moeda, porque com as tips, as gorjetas, eu recebo bastante moeda. E aí dá pra trocar lá no trabalho, mas aí, como geralmente eu só olho depois o quanto eu recebi e tal, eu não faço isso. Deveria fazer, né? Porque seria mais prático e rápido. Mas aí eu acabo juntando um monte. E eu fui lá pra trocar. O problema é que eu passei em um, eles só iam abrir, sei lá, 2 horas depois. E aí depois eu fui no outro. Aí eu saí de casa um pouco mais cedo, foi no dia que fui fazer a renovação. E eu até pensei, né, tipo, eu ia levar mochila, porque eu ia levar blusa, guarda-chuva. Aí eu fiquei pensando se não daria problema pra entrar. Porque geralmente tem aquelas portas com detector automático e tal. Aí nisso eu cheguei lá, foi só passar por tipo 2 portas automáticas e eu já tava dentro do prédio. Aí eu fiquei esperando lá pra perguntar pros caras que ficam ali na frente onde eu poderia trocar, se era de boas e tal. E aí eu fiquei umas meia hora lá esperando. Depois o cara falou que eu podia ir direto no CAT. Aí eu esperei mais Esperei mais uns 10 minutinhos, consegui ir lá conversar. Eu já tinha levado tudo certinho, tinha recontado 1000 vezes, porque sou bem sistemático com isso. No fim eu entreguei pro cara, ele perguntou, quanto que tem aqui? Eu falei, tem 165 dólares trocado. Porque eles precisam estar dentro de umas bolsinhas com quantidades limitadas. Tipo, você tem que ter 20 moedas de tal valor pra eles aceitarem. E aí eu fiz isso certinho, entreguei pra ele, ele nem contou, ele só me deu um recibo e boa. E aí eu fico imaginando, tá ligado? Enfim, só pra finalizar. Aí eu fico imaginando, né, tipo, como que a galera consegue ter essa confiança nas pessoas. Mas teoricamente isso é o normal. O bizarro é que pra quem é brasileiro tem que desconfiar de tudo, de todos, a todo momento. Você precisa sempre ficar de antena ligada. E outra coisa é quando você vai entrar ali no banco, né? Geralmente no Brasil tem 3.000 portas automáticas, detector de metal. Então, sei lá, desde criança você já aprende a ser meio noiado com essas paradas. Ou que você precisa ter esse cuidado pra que alguém não venha e te roube. Ou que venha alguém e queira dar uma de malandro e saia melhor que você. Então, esse é um dos pensamentos, tá ligado? Que, caramba, o brasileiro sofre muito, tá ligado? Mas não porque, sei lá, todo mundo é assim, mas por conta de poucos, ou muitos até, né? Você vai ver, tem muito gente que quer só levar vantagem. A gente tem que criar todo um sistema de defesa pra que não aconteça essas paradas. E aqui você toma um choque de realidade.